Fala galera do segundo ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem, com saúde? Hoje, na aula de literatura, nós vamos estudar sobre o pré-modernismo, que não é exatamente uma escola literária, mas é um período que foi configurado no finalzinho do século XIX, início do século XX, que demonstrou algumas características do que viria então a partir da década de 20 no Brasil, com a Semana de Arte Moderna e, portanto, com o início do modernismo de forma efetiva, tá? Então, vamos lá. Esse conteúdo faz parte das aulas 9 e 10. Bem, em 1900, Afonso Celso, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele proclamava as glórias brasileiras. Como assim? Ele falava: o Brasil é um país privilegiado, reunindo elementos que lhe conferem primazia sobre todos os outros mais. Importa ingratidão para com a providência invejar outras nações, não nutrir a ufania de ter nascido brasileiro. Ele fala aqui de um modo que era necessário nutrir essa ufania, esse sentimento patriotista pelo Brasil, olhando as glórias brasileiras. Essa era a visão dele. Porém, voltando para a realidade, mas olhando para a nossa realidade, ela era menos gloriosa do que se parecia, do que demonstrava esse texto dele aqui, né, do início do século XX. Por quê? Porque nós temos aí como exemplo Revolta da Armada, que aconteceu em 1893, a Guerra dos Canudos no Nordeste, na Bahia, a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Revolta da Chibata, a Greve Geral em São Paulo. São aqui alguns exemplos do que demonstra o que era de fato essa realidade brasileira, o que vai de encontro com essa possibilidade de glórias, né, brasileiras, como ele colocou no texto dele. E aí, o que a gente tem na literatura? O vigor da força do parnasianismo, a ideia da arte pela arte, e o distanciamento das questões sociais, porque o parnasianismo, como nós já vimos, focava então o rigor formal, a técnica, a beleza aí do texto, tá? Muito bem. Além disso, nós temos, olha só, aqui alguns exemplos de informações que denotam a reforma das cidades. Olha só, a transformação do espaço urbano, o processo de europeização do Brasil. A gente tinha ali uma capital, Rio de Janeiro, começando a ser transformada, começando a ser organizada, as ruas sendo mais alargadas para organizar a capital. Consequentemente, se ruas eram mais alargadas para organizar prédios, cidades, né, de uma maneira mais civilizada, a gente tem aí uma parcela de pessoas indo para a região periférica, que foi o início das favelas, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as mais afetadas pelo que ficou conhecido como bota abaixo, a abertura de largas avenidas, como eu estou falando, e a imitação de prédios europeus, tá bom? E aí, com isso, o que a gente tem? O deslocamento das famílias pobres para as outras regiões, né? Que moravam em cortiços. E aí, então, a gente tem o nascimento das favelas. Os escravos foram libertos e eles viviam em estado de quase abandono, porque como nós estudamos em história, a gente não tem aí políticas públicas para inserir os escravos na sociedade de modo digno, né? De uma forma que eles pudessem, então, serem libertos e, ao mesmo tempo, inseridos, organizados dentro da sociedade. E aí a gente tem uma situação de desemprego, de falta de estrutura, né? E consequentemente, tudo isso está interligado, ok? Como a gente pode ver aqui nesse painel. Muito bem, aqui eu tenho para vocês como exemplo a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro e aqui a Revolta da Armada, que a gente tem um conflito entre a Marinha e colocando aqui o poderio, né? O poderio do início da República em questão, por conta de vários acontecimentos que as pessoas não estavam concordando ali com o início da República, né? Com o Marechal e com o Marechal Deodoro e com Floriano Peixoto também. Muito bem. Além disso, o que mais nós podemos considerar em relação à contextualização desse momento? Olha só, a riqueza da borracha e do café. A Amazônia vivia a fase áurea de extração da borracha,
Cidades como Manaus e Belém tornaram-se grandes centros culturais. São Paulo se expandindo economicamente por conta da cultura, do café, né, que acelerou aí a urbanização, a industrialização. Muitos brasileiros migraram para São Paulo para poder buscar oportunidades de vida, de sobrevivência, um trabalho melhor. Olhar para o Brasil nesse momento histórico significava ver um país multifacetado. Zonas prósperas, convivendo com vastas extensões, marcadas também pela pobreza. Tá? E aí o desafio da literatura era qual, gente? Era justamente representar esses contrastes que nós tínhamos aqui nesse início do século XX. Muito bem. Então, quem foi que se propôs a fazer esse olhar para esses contrastes, a ter esse olhar crítico aí para o nosso país? Aqui a gente tem representantes desse momento: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Vamos lá. Quem foi o Euclides da Cunha? Esse cara aqui, olha só. Ele é do Rio de Janeiro, tá? E aí, aos 19 anos, ele ingressou na Escola Politécnica, onde cursou um ano de Engenharia Civil. Mais tarde, ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha, sendo expulso. E aí, ele se formou em Engenharia Militar, bacharelando-se também em Matemática e Ciências Físicas e Naturais, tá? E depois, ao afastar-se do Exército, ele muda-se para São Paulo e começa a colaborar com o jornal, o Estado de São Paulo. Então, nesse contexto, quando ele está atuando como jornalista, ele é convidado para cobrir o conflito de Canudos, na Bahia, em 1897, que vai, então, culminar com a produção da sua obra Os Sertões, que é a sua obra mais famosa, tá? E aí, essa obra é considerada uma obra pré-modernista, foi publicada em 1902, e ela narra os acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, no interior da Bahia. Que obra é essa? É um relato histórico, né, regionalista e histórico, mesclado aí à literatura, porque, como eu acabei de falar, ele era jornalista e foi convidado para fazer essa cobertura. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês, para que nós possamos compreender mais a respeito dessa obra. Rapidinho aqui. Vamos lá. Enviado pelo Estadão para cobrir a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha publicou em 1902 o livro Os Sertões. Apesar de ser uma das obras mais complexas da literatura brasileira, vamos tentar resumi-la em apenas 1 minuto. De São Paulo a Canudos são mais de 2.000 quilômetros. Se hoje são 30 horas de viagem, imagina no século XIX. Era tão longe que no caminho Euclides fez o geólogo e coletou informações para a primeira parte do livro, A Terra. Nela, ele descreve as montanhas, o clima e a falta de umidade. Explica a origem da seca, da caatinga, dos juazeiros. A conclusão? O sertão é o paraíso. Como a maioria das pessoas da época, o autor acreditava no determinismo racial, em que o indivíduo seria o resultado do meio, da raça e da história. A segunda parte do livro, O Homem, é isso, uma análise do sertanejo, jagunços, vaqueiros, enfim, todos os tipos que conseguiu identificar. Por fim, mais importante, a luta. Para Euclides, o líder Antônio Conselheiro era um doente que conseguiu agrupar pessoas muito diferentes. Em Canudos havia de crentes fervorosos a bandidos que começaram a incomodar a igreja e os fazendeiros. Convocado, o exército saiu derrotado 3 vezes, até que na 4ª expedição enviou força total. Foi um massacre e Canudos não se rendeu. Estima-se que 25.000 pessoas morreram e a cabeça de Antônio Conselheiro virou um troféu para os vitoriosos. Ufa! Amigos, falhamos. Ficou tanta coisa de fora que talvez seja melhor ler o livro. É verdade. Então fica um convite aí para vocês conhecerem melhor essa obra, porque é uma obra riquíssima e mostra para a gente justamente essas informações que ligam a história à literatura, certo? Então, voltando aqui para onde nós estávamos, Euclides da Cunha, ele escreve essa obra como um papel de jornalista, um papel aí de pesquisador, como a gente consegue perceber. E o que é que ele percebe, gente? Ele acaba registrando a ideia de que o país estava dividido entre a Para falar de mais um pré-modernista.
Esse aqui é o Euclides da Cunha. Vamos lá, Euclides da Cunha a gente tem uma quantidade de coisas Prontinho. Voltando. Então, a gente tem aqui um país dividido. Dividido entre o quê, professora? Dividido entre a barbárie e a civilização, certo? O que a gente percebe? Ele, como atuou no militarismo, ele queria que os militares passassem um pouco da civilização, da educação para as pessoas. É tão tal que ele saiu para fazer essa cobertura na Bahia, a cobertura da guerra, né, desse conflito. E ele ficou abismado, porque lá ele percebeu que o conflito era gigantesco, que eram cabeças sendo decepadas, enfim, uma situação horrorosa, né? Sangrenta. Então, ele percebeu que o país estava dividido entre civilização e barbárie. Euclides da Cunha apresentou análises que perduram até os dias atuais. Que análise é essa que a gente consegue perceber por meio dessa obra, desse pequeno panorama que eu estou mostrando para vocês? Que a identificação de uma divisão no país, ela era existente por meio, então, dessa obra aqui dele, né? A partir de suas profundas diferenças internas. E essa diferença e essas profundas diferenças continuam, então, sendo atuais. Porque a gente percebe aí uma dicotomia, né? Uma existência de um país entre civilização e barbárie. E era isso que ele via. Um país que tem militares, que tem ali líderes, né, falando de progresso, falando aí de civilização, de europeização, como a gente viu agora há pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem guerras, a gente tem sangue, a gente tem conflitos, então tudo isso ele coloca como para demonstrar esse país dividido. Olha só esse trechinho do livro que eu coloquei aqui para vocês, que a gente consegue perceber justamente isso aí. Vivendo 400 anos no litoral vastíssimo, em que palejam reflexos da vida civilizada, tivemos de improviso, como herança inesperada, a República. Ascendemos de chofre, arrebatados na caudal dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que jazem no âmago do país um terço da nossa gente. A gente percebe que ele fala aqui de um reflexo de uma vida civilizada, né? Onde a gente tem aqui a República ascendendo, a República demonstrando essa civilização. Por outro lado, a gente tem aqui na penumbra secular, no âmago do país, ou seja, no íntimo do nosso país, dessa parte da nossa gente, ou seja, pessoas aí que estão aquém, estão distantes dessa realidade de civilização da República, que foi a realidade que ele viu, que ele percebeu, que ele visualizou por meio da própria experiência lá na Guerra dos Canudos, ok? Então dá para a gente perceber aí justamente esse panorama que os pré-modernistas querem colocar para a gente a respeito de um Brasil que precisava de um olhar crítico e não mais de um olhar relacionado ao parnasianismo como nós tínhamos até então. Maravilha? Agora vamos para Lima Barreto, certo? Quem foi esse cara? Nasceu no Rio de Janeiro, negro, como vocês podem perceber, um importante escritor aí que precedeu a Semana de Arte Moderna, por isso que é considerado um pré-modernista. Então, gente, um pouco da história dele. Ele ficou órfão logo cedo, tá? De mãe. E aí, por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, ele fez o curso secundário. Ele estudou, teve a ajuda dos seus padrinhos para estudar. Depois ele teve que abandonar o curso para ajudar a criar os irmãos, né? Então ele foi prestar concurso para ser escriturário e aí ele ficou nessa função até se aposentar. Ele também ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã, logo no início do século XX, em 1905. Como que é o estilo dele, gente? A obra de Lima Barreto, ela é desenvolvida no início do século XX, no período da Primeira República, tá? Representando aí a fase de transição do final do século XIX para o início do século XX. A gente tem ali fim do romantismo, a gente tem ali o realismo, a gente tem parnasianismo, a gente tem muita coisa, como nós estamos estudando, né? Como eu falei para vocês, as coisas vão acontecendo ali concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E aí a gente consegue perceber tudo isso. Influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia, ou seja,
uma pitada aí, uma luz do pensamento modernista vindo, né, por meio do Euclides da Cunha, por meio também do Lima Barreto. Com ele, por exemplo, a gente tem a renovação da linguagem. Como é jornalista, acabou que fazendo também esse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nós vamos ver já já, que é o principal livro dele, com um estilo bem coloquial, uma linguagem acessível, para que as pessoas pudessem ler e compreender, tá? Muito bem. Então, ele também foi caricaturista, o que acabou trazendo uma espécie de hostilidade para alguns, porque ele acabava sendo muito crítico em suas colocações, e isso trouxe aí alguns inimigos, tá? Mas não deixou de escrever com simplicidade. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que obra é essa, gente? Então, foi publicado em 1911 através dos folhetins no Jornal do Comércio. Só após 5 anos é que foi publicado em forma de livro, custeado pelo próprio autor. Assim que foi publicado, foi bastante aclamado pela crítica. Agora eu vou colocar um videozinho para vocês que mostra a respeito dessa obra, tá? Sabia onde nascera, mas não fora deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi lançado em 1911 como folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915, com edição e publicação do próprio autor. Descendente de escravos, Lima Barreto adotou em sua obra um discurso de temática social, criticando os poderosos e a elite de sua época. Utilizava uma linguagem simples, acessível ao leitor popular. Incompreendido, o meio intelectual da época o condenou à marginalidade, o chamando de semi-analfabeto. Morreu aos 41 anos internado num sanatório em estado de abandono e miséria. Destino não menos trágico teve o protagonista de sua obra. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, nos apresenta o Major Policarpo Quaresma, subsecretário no Arsenal de Guerra, durante os primeiros anos da República. Embora respeitado e querido por seus vizinhos e amigos, estes o viam com certa estranheza por sua enorme coleção de livros sobre o Brasil e seu patriotismo inflamado. Tal estranheza aumenta quando Policarpo decide aprender a tocar violão, instrumento visto como vulgar na época, mas que ele julgava como expressão máxima da brasilidade. Amante inconteste do Brasil, a inocência de Policarpo Quaresma pode ser comparada a de Dom Quixote. Ao sugerir que o tupi-guarani torne-se a língua oficial do país, Policarpo tem sua ideia recusada e é ridicularizado. Indignado, escreve um ofício para o ministro do Exército, mas sem que perceba, o faz em tupi. Como consequência, é considerado louco e internado por 6 meses em um sanatório. Ao sair, muda-se para o interior e compra um sítio, esperando que as terras brasileiras lhe provenham tudo de que precisa. Acaba frustrado, pois percebe a infertilidade daquelas terras. Seus poucos cultivos são atacados por uma invasão de formigas saúvas, e ao recusar favor a um tenente, os políticos locais começam a atacá-lo com diversas tributações. Sua derrocada se dá quando estoura a revolta da Esquadra da Marinha. No Rio de Janeiro, Policarpo volta à capital para apoiar o presidente Floriano Peixoto, e findado o conflito, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros derrotados. Quaresma se vê acusado de traição e é enviado para a Ilha das Cobras para aguardar seu triste fim, concluindo que a pátria tanto amada e defendida não existia, e sua luta por ideais e a transformação do Brasil foi em vão. Então, galera, como vocês viram aí, a gente consegue ter um panorama dessa história, dessa bonita história, ao mesmo tempo triste, né, como o próprio nome da obra fala, e que demonstra esse nacionalismo ufanista, essa ideia do patriotismo que o Lima Barreto coloca, logicamente, com o intuito de criticar essa postura patriotista, porque não havia tantos motivos assim para sermos tão patriotas. Era isso que ele queria colocar. Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês, da parte 1 do livro, que demonstra um pouco da linguagem da obra, como eu acabei de mencionar e como o vídeo também mencionou, que é uma obra com uma linguagem coloquial, uma linguagem simples. Olha só,
não recebia ninguém e vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram um pouco e isso provocava comentários no bairro. Então, gente, esse trecho é da parte inicial da obra, certo? E aí que se chama a lição de violão. E aí o que a gente vê? A gente vê uma linguagem simples, a gente vê uma linguagem clara, demonstrando aí como que o Policarpo estava se colocando para a sociedade, né, por meio aí das suas leituras e tudo mais. O que acaba também sendo uma crítica ao academicismo, ao exagero, de querer ser culto em demasia, né? Então, a gente consegue perceber isso aí. Além disso, essa primeira parte, como a gente viu no vídeo, se chama essa busca, né, dele querer aprender violão, a gente consegue perceber isso aí como uma metáfora. Ou seja, o violão é um símbolo da arte nacional. E aí a gente vê aqui que é como se Lima Barreto quisesse fazer uma valorização da arte que nós tínhamos aqui no Brasil, colocando o violão, que era considerado um instrumento vulgar, como a gente viu no vídeo, para a necessidade desse instrumento ser valorizado, tá? Então, o violão é uma metáfora do Brasil, é uma metáfora de Policarpo, uma metáfora da cultura brasileira, como a gente consegue perceber aqui, ok? O que acaba sendo uma pitada de modernismo, né? Como nós estamos vendo, tá? Então, o livro vai falar sobre valorização da língua, valorização da cultura, vem mostrando a parte lá do sítio, né? Como a gente viu no vídeo, que eu estou pulando aqui para vocês, que a gente viu no vídeo. E a gente percebe também essa necessidade dele querer ajudar o Brasil, dessa busca dele ajudar o Brasil, que infelizmente acabou levando à morte, né? Como a gente viu ali no vídeo. E aí eu quero ler para vocês aqui um trechinho que mostra justamente esse final dele, né, como uma pessoa visionária, e demonstrei como que foi esse momento de finalização da sua vida. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só e heroicamente num ilhéu qualquer, mas levando para o túmulo inteiramente intacto seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuísse a injustiça de sua morte. Então a gente vê que ele levou para o túmulo toda a sua história, toda a sua ideologia visionária, o seu orgulho como brasileiro, a sua busca por tentar fazer a sua parte pelo país, né? O que a gente consegue perceber? Nessa obra, o Lima Barreto ele faz aí um paralelo. Ele coloca o Brasil sendo criticado pelo exagero ufanista, né, por esse patriotismo exagerado, como a gente vê com o próprio protagonista do romance, né, o Policarpo Quaresma. E a gente vê que ele não estava enxergando ali o que realmente estava acontecendo no Brasil, que era preciso acordar para ver a realidade, né, que era colocada, que era vista, que o Lima Barreto colocou aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber uma ideia de que Policarpo ele tem amor às causas perdidas. Ele tem amor em buscar, muitas vezes, coisas que as outras pessoas não conseguem enxergar ou não conseguem buscar. E fica uma lição para a gente também, né? Muitas vezes nós consideramos o respeito, a empatia, o amor, a solidariedade como causas perdidas, porque esse mundo tem tanta coisa ruim, né? E a gente às vezes acha que isso aí não tem mais sentido, que a família não tem mais sentido, que a educação às vezes não tem mais sentido. E a gente precisa olhar para essas causas perdidas e, de certa maneira, sermos visionários, né? Buscarmos fazer a nossa parte, assim como o Policarpo fez. Porque, pelo menos, a gente fazendo a nossa parte, a gente tem consciência do que a gente está fazendo. E a gente colhe, sim, algum fruto que seja bom, porque é necessário olhar para o mundo de modo que a gente possa ver esperança em muitas coisas que, às vezes, outras pessoas não veem mais, tá? Então, é um livro belíssimo, uma história incrível. Espero que vocês depois queiram conhecer um pouco mais dessa obra, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.